gente, meu nome é Tainá, esse é o canal do blog Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura deste livro, Cândido, de Voltaire. Bom, esse livro vai contar a história de quem dá o título, que é o Cândido. Ele vivia lá na Alemanha, num castelo, muito feliz, muito contente, até que um dia ele beija Cunegonde, que é a filha do dono do castelo, que eu não me recordo o nome dele agora. E ele é expulso de lá, e a partir daí começa uma série de desventuras envolvendo o pobre do Cândido, né? E na verdade, essas desventuras que ele enfrenta poderiam fazer desse livro uma tragédia, mas esse livro, na verdade, é um livro muito cômico. Ele é um livro muito engraçado. Nesse castelo, além da família, né, da Cunegonde e o Cândido, que foi acolhido, tinha também o mestre Pangloss, que era um filósofo que tinha o objetivo de ensinar as pessoas. E Cândido aprendeu dele a filosofia de vida, que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Dizia o filósofo, né? Está demonstrado, dizia ele, Pangloss que falava, que as coisas não podem ser de outra maneira, pois tendo tudo sido feito com um fim, tudo existe necessariamente para o melhor fim. Observem bem que os narizes foram feitos para segurar óculos, de maneira que temos os óculos. As pernas visivelmente foram instituídas para serem calçadas, e nós temos calças. As pedras foram formadas para serem talhadas e para se construírem castelos com elas, de maneira que Monsenhor tem um belíssimo castelo. O maior barão da província deve ter a melhor moradia. E sendo os porcos feitos para serem comidos, comemos porco o ano inteiro. Por conseguinte, aqueles que se arriscam a dizer que tudo está bem, disseram uma tolice. Era preciso dizer que tudo está o melhor possível. Então essa é a filosofia de vida do Pangloss, né? Não é que tudo está bem, tudo está o melhor possível. E aí o Cândido foi formado nessa filosofia e ele vai enfrentando uma série de desventuras. E ele sempre vem com a filosofia do mestre Pangloss, né? De que tudo não só está bem, como tudo está o melhor possível. Isso me lembrou muito aquele livro Poliana, que eu li quando eu era criança, assim, no final da minha infância, início da minha adolescência, que tinha o jogo do contente, né? Como se o jogo do contente da Poliana fosse baseado na escola filosófica do mestre Pangloss. Como eu disse, é um livro muito engraçado e um livro um pouco sem pé nem cabeça, porque o Cândido ele muda muito de cenário e entram e saem personagens o tempo inteiro. Então, dito isto, não tem mais muito o que eu contar sobre o enredo sem ser um spoiler, porque depois que o Cândido é expulso do castelo, ele vai encontrando uma série de personagens que vão entrando e saindo da história, e ele muda muito de cenário. Então, se eu for comentar um cenário específico, talvez acabe estragando um pouco a leitura de vocês. Como eu disse, é um livro muito engraçado, então você vai ler e você não vai querer parar. É um dos tipos de livros que dá para você ler tranquilamente num dia. Principalmente se for um dia de final de semana em que a gente está um pouco mais livre. Só para você ter uma ideia, eu fiz aqui uma lista de alguns lugares que eu lembrei de cabeça que o Cândido passa. Com certeza ele passa em muito mais lugares. A história começa na Alemanha, ele também passa pela Holanda, pela Inglaterra, por Portugal, Argentina, pelo Paraguai, pelo Eldorado, por Constantinopla e muitos outros lugares. Fora que dentro desses países que eu citei, ele ainda passa por cidades diferentes ou por regiões diferentes. Esse livro aqui, né, eu tenho uma coleção aqui em casa e eu decidi lê-lo porque quando eu era adolescente, eu ganhei da minha professora naqueles livrinhos que é formato para adolescente. E esse livro, minha professora de literatura, eu estudava em escola pública e às vezes vinham alguns livrinhos de literatura para serem distribuídos. Então, eu ganhei esse livro aqui do Cândido e eu queria muito reler para saber se o que eu tinha lido era uma versão adaptada ou não. E de fato eu li a versão integral. E nem precisava ser adaptada, porque a linguagem é muito fácil e, como eu disse a vocês, é um livro muito engraçado e dinâmico. No final dessas edições tem uma partezinha sobre a vida e obra do autor. Aqui a fotinha do Voltaire para vocês verem.
Esse livro também vai ser especialmente engraçado para você se você não gosta da Igreja Católica, porque o Voltaire, ele tira muita onda com os padres e freis e bispos e qualquer tipo de clérigo da Igreja Católica. Até nessa partezinha do final que fala sobre o autor e a obra, comenta que apesar de ser excessivamente crítico em relação às coisas da igreja, ele não se dizia ateu. Então, segundo Voltaire, ele não era ateu, mas ele criticava muito a Igreja Católica. E tem uma nota de rodapé durante o corpo do texto, porque ele tira muita onda com os jesuítas. E eu não sei se você faltou às suas aulas de história, mas os jesuítas vieram nas primeiras missões aqui para a América do Sul, não só para o Brasil, mas também para outros países aqui da América do Sul, para ajudar a colonizar e educar as pessoas daqui. Então ele mete o pau nos jesuítas, tira muita onda. Assim, eu ficava lendo isso aqui e eu ficava pensando, para Voltaire, a zoeira não tem fim. Mas não é só com a igreja que ele tira onda. Ele tira onda com os países, ele tira onda com o exército, ele tira onda com os protestantes também, mas ele tira muito mais com a igreja católica. Ele tira onda com tudo. Então talvez se você é o tipo de pessoa que não lida bem com esse tipo de humor, talvez você não goste tanto do livro. Mas eu acredito que você vai gostar porque é um tipo de humor que apela muito para a sátira. E esse é um tipo de humor que agrada muitos brasileiros. Então, mesmo que para algumas pessoas eu falando assim, talvez pareça desrespeitoso ele tirar onda, né? Ficar fazendo sátira da religião, da igreja. Ele também faz isso com o exército, ele também faz isso com os pensadores, os escritores, com os editores de livros, com as pessoas dos diferentes países, das diferentes nacionalidades. Então ele tira onda com as pessoas da América do Sul, ele tira onda com os franceses, portugueses, com todos os lugares por onde o Cândido passa, o Voltaire tira onda. Então ele não perdoa ninguém, né? Como eu disse, para o Voltaire, a zoeira não tem fim. E só para você saber, esse livro ele foi publicado em 1759 e o Voltaire viveu de 1704 a 1788. Eu espero muito que você tenha ficado com vontade de ler. Esse é um livro muito divertido, dinâmico, engraçado. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Um beijo e até a próxima.